Graça e paz, que bom que você está aqui. Muito obrigado que você veio, irmãos, porque eu implorei a misericórdia para o pastor William me dar uma oportunidade de pregar nessa conferência. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu. Estou brincando. Aí ele falou assim, eu acho que tem um horário lá à tarde. Que bom que você está aqui, porque eu creio que assim como o Senhor tem falado, Ele irá falar conosco nessa tarde, amém? Porque quando nós temos uma disposição no coração de buscá-lo, nós entramos debaixo de uma promessa, de uma atmosfera de promessa que não falha. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, aquele que bate será aberto. Então, você veio aqui à tarde, o Senhor tem algo para você agora, amém? Então eu queria que você ficasse de pé só mais um pouquinho, para orar com quem está perto de você. Se você tem essa liberdade, em respeito e amor, coloque tua mão no ombro desse irmão ou dessa irmã, ou pegue na mão dele e fala, Senhor, aquilo que eu quero receber para a minha vida, libera sobre a vida do meu irmão, da minha irmã nessa conferência. Assim como o Senhor tem falado desde quinta-feira, mais uma vez, ó Deus, opera, move aqui neste lugar, derrama sobre nós. Nós te clamamos, ó Pai, que possamos ouvir a Tua voz de uma maneira tão audível. Senhor, vem nos trazer direção, vem agora, Pai, liberar sobre nós de algo novo, Senhor, liberar sobre nós aquilo que o Senhor tem preparado, em nome do Senhor Jesus. Agora você vai orar por você, aquilo que você precisa ouvir do Senhor. Fala, Pai, como eu preciso de direção, traz revelação, traz palavra rema. Se você quiser colocar a tua mão no teu coração, fala, Pai, vem incendiar, vem trazer novas revelações, vem trazer algo novo, mas também vem, Senhor, restaurar aquilo da qual o Senhor já falou, daquilo que o Senhor já moveu. Senhor, nós te convidamos para que o Senhor opere aqui da maneira como Tu queres, em nome de Jesus. Então, em pé, em reverência à leitura da palavra, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia, e no primeiro livro também. Se você tiver dificuldade de achar, você precisa de muita oração. Gênesis 1, verso 1 diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra era vazia e sem forma definida, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. E Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. Eu li pela uma nova tradução, a Nova Bíblia Viva, e esse verso 4 fala que Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. Que nessa tarde o Senhor fique satisfeito com aquilo que Ele vai fazer na sua vida, que isso traga prazer, alegria ao coração do Pai. Então fala para quem está ao teu lado, Deus vai falar com você em nome de Jesus. Você pode se assentar. Bom, eu quero compartilhar algo da qual eu creio que o Senhor tem trago para a minha vida e quero compartilhar com você. Nas últimas semanas eu ministrei uma série na nossa terça-feira chamada A Dinâmica dos Novos Começos. Foram 4 mensagens que, se você puder ouvir, elas me abençoaram profundamente para esse tempo. Foram mensagens simples, mas proféticas para a minha vida. Foram mensagens de realinhamento, foram mensagens para me tentar colocar no relógio de Deus. E nessa série eu falei que Deus é um Deus que ele gosta de sempre reiniciar coisas. Ele é um Deus da palavra da moda agora, no mundo empresarial, startar. Ele gosta de liberar um start, um começo. Então Ele libera um mover, um movimento que desencadeia coisas novas. Então depois dessa série, eu entendi do Senhor completar, ministrando uma palavra, que foi, acho, um domingo retrasado, com o tema, o que mais precisamos. Então o que eu quero fazer nessa conferência é tentar resumir um pouquinho da primeira parte dessa série, com essa última mensagem, que eu ministrei sobre o que mais precisamos, e eu quero então linkar o que mais precisamos para um recomeço, o que mais precisamos para que Deus comece algo novo. Irmãos, por muitos momentos da nossa vida, em várias áreas, você pode sentir que parece que o momento passou, que algo Deus está fazendo parar. Sabe quando Deus fala assim, isso aqui já foi, isso aqui era para ontem, e agora eu quero começar algo novo. E se você insiste na coisa velha, você não sai do lugar. As coisas impactam se você não entende o dinamismo de Deus, de trazer novas revelações, novas ferramentas, novos momentos. E isso foi muito peculiar comigo agora, encaixou nessa fase, da qual eu e minha família nos retornamos agora
para focar na igreja mãe, lá em Campo Belo, e nós mudamos tem pouco mais de um mês, e nesse tempo de oração e de ficar alinhado com isso, surgiu essa série, da qual eu quero compartilhar alguns princípios com você. Nesse primeiro versículo, muitos estudiosos acreditam que se trata de algo que Deus fez. Deus não cria nada em desordem. Então, estudiosos acreditam que há um grande intervalo do verso 1 ao verso 2. Então, se há, de fato, esse intervalo, como é ensinado literalmente, o verso 2, ele se trata de um recomeço. E é aí que eu quero tratar com você princípios de como Deus recomeça. Ele cria céus e terra, mas o verso 2 fala que essa terra estava vazia e sem forma. Talvez você já ouviu teólogos afirmando de acreditar que aqui está o fato de ter tido um intervalo onde Lúcifer ele cai, e aí houve aquilo que a ciência tenta falar de uma desordem ou de um caos na terra. E na escola eu me lembrava de professores falar, possivelmente foi um meteoro que chocou com a terra. Enfim, eu não quero tratar desse aspecto teológico ou dessas teorias as quais nós ouvimos, mas do fato de Deus tratar conosco aqui, de como que Ele recomeça algo. E se a terra estava vazia e sem forma definida, a Bíblia diz então que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou a face do abismo. O Espírito Santo estava pairando lá sobre essas águas. Então Deus, no verso 3, Ele diz de novo, algo que já tinha sido liberado no primeiro versículo, de Deus fazer, e agora Deus, Ele entra em cena novamente, para um restart, então para recomeçar. E é justamente aqui que eu quero falar sobre esses princípios de Deus começar coisas novas. E quais são esses princípios que aqui em Gênesis estão revelados, de como Ele opera, o modo operante de Deus, do início ao fim. Muitos afirmam que se você quer conhecer a maneira de Deus tratar, de agir, você tem que ler o primeiro capítulo da Bíblia, que revela justamente esse caráter e natureza do Senhor. Nós vemos um Deus que é um Deus que gosta de recomeçar, um Deus que gosta de recriar, é um Deus de início, é um Deus que faz coisas novas. Nós temos a revelação desse Deus do início ao fim, amém? Eu oro para que nessa conferência seja um novo startar de Deus na sua vida, de coisas novas, de novas conquistas, de um novo ambiente. Agora, nós olhamos para a maneira de Deus fazer, e nós entendemos que Ele tem um processo. O mesmo Deus que começa, que starta, e tem o alvo, Ele já sabe como Ele quer terminar, Ele também tem um meio. E é esse meio que eu quero falar desse processo, que nós precisamos estar bem antenados de como que Deus, Ele libera princípios, para que eu possa cooperar com os princípios, para que eu possa entender, essa é a chave que Deus dá, essa é a chave que Deus move. Então nós podemos ver aqui Deus movendo um recomeço no meio de um caos. Sabe, às vezes há momentos ou áreas das nossas vidas, que nós estamos vendo um certo caos. O que seria a figura de um caos? O caos seria definido quando está faltando um alinhamento ou uma visão clara de propósito. O caos pode ser definido quando eu perdi o meu norte, ou quando eu perdi um pouco do sentido pelo qual eu estou fazendo aquilo. Aquilo perdeu um pouco do gosto ou do sabor, porque eu perdi um pouco daquela razão, ou daquela revelação, da qual eu estava entregando a minha vida por algo, da qual eu estava insistindo em algo. E quando eu perco isso, o caos se instala. Sabe, quando eu olhava por esse texto, eu podia entender o Senhor tratando de algumas áreas específicas na minha vida, que estavam em desordem, ou que estava faltando uma ordem divina. Nós podemos então traduzir o caos como essa desordem, de uma falta de uma ordem celestial. Quando nós olhamos para o verso 2, eu quero te mostrar que nós temos uma dinâmica de como que esse caos se instala. Nós temos 4 níveis que o verso 2 trata de como que esse caos na terra se encontrava. Se você olhar para a sua Bíblia, eu vou ler agora pela revista e atualizada, fala que essa terra criada agora estava sem forma. Esse é o primeiro nível.
Nós temos então um quadro, da qual uma revelação que eu creio que não há nada por coincidência, cada palavra é exata e é perfeita. Quantos creem na perfeição da palavra do Senhor? Da qual o apóstolo Paulo diz, tudo foi escrito para exemplo nosso, e a Bíblia diz no Novo Testamento que foi escrito para a igreja. Então eu creio que há verdades aqui que se tornarão um rema para a sua vida nessa tarde. O Senhor vai colocar um norte, vai trazer revelação, amém? Esse primeiro nível, estágio de um caos, que pode ser visto em qualquer área da nossa vida, seja ministerial, seja na visão, seja no ministério na igreja, seja em áreas pessoais, a minha vida financeira ou sentimental, ou na minha própria vida com Deus. Esse caos, ele tende a se instalar em pelo menos 4 estágios, ou 4 níveis que eu quero chamar. O primeiro, a Bíblia fala que é o nível da forma, ela estava sem forma. É interessante que, quando nós olhamos para Romanos 12, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que nós não deveríamos nos amoldar a esse século, a esse mundo, mas clamarmos que houvesse uma transformação pela renovação da mente. É interessante que aquela palavra de Romanos 12, ela está muito ligada com essa palavra aqui da forma, ou da forma, porque a ideia do apóstolo Paulo era estar no molde. É quando alguém vai fazer um bolo, e você tem a forma, sabe? Quantos cozinheiros temos aqui? E você faz aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate, aleluia, ou floresta negra. Se você não tomou café, eu estou tentando você agora, talvez você teve a boca cheia de água agora, aleluia. Mas você pega uma forma que ela pode ter a forma de um coração, ou ela pode ser redonda ou quadrada, e aquele formo, aquele bolo vai ser colocado na forma, e ele vai sair daquela forma. Há um jogo de palavras aqui, que traduzem bem o princípio espiritual que eu quero traduzir para você, que eu quero compartilhar com você. Você pode entrar no nível de caos, quando você saiu da forma de Deus, e perdeu a forma como Ele age. O primeiro princípio de caos, de algo desalinhar, desandar, e perder o norte, perder o rumo, é quando eu perdi a forma de Deus fazer, ou a forma dele. Essa forma, ela pode começar a ser misturada. Eu começo a fazer do meu jeito agora. Eu começo a colocar numa outra forma, que não foi a forma desenhada, ou a forma que Deus desenhou. Não está no modelo dele. Não está, de fato, como ele sonhou e idealizou. E agora eu estou perdendo aquilo que o Senhor tinha sonhado para mim, daquilo que Ele tinha desenhado, tinha colocado uma forma para mim, e eu começo a entrar numa outra forma. O apóstolo Paulo disse que a igreja teria problemas terríveis se ela se amoldasse, ou tivesse numa forma que o mundo está. O apóstolo Tiago diz que isso torna a igreja infiel a Deus, em Tiago 4, e até mesmo inimiga de Deus. Então nós estamos contra a forma, nós nos desalinhamos do primeiro princípio de caos. Quando eu perdi a voz, quando eu perdi revelação, eu agora não estou mais ouvindo claramente a maneira, a forma que Deus queria que eu fizesse algo, que eu implantasse algo, ou que eu caminhasse em algo. Esse é o primeiro nível. E quando eu perco a forma, ou a forma de Deus, eu vou entrar no segundo nível que o verso 2 diz. A Bíblia fala que agora o nível dessa terra era vazia. Ela estava sem forma, ou ela estava sem forma, não importa a maneira como você vai pronunciar essa palavra, mas o segundo nível da revista atualizada aqui é vazia. Sabe, nós começamos a nos esvaziar daquela paixão, daquela presença, daquele entusiasmo, daquela convicção, daquela certeza, quando algo desalinhou lá atrás. Então, o segundo estágio de um caos instalado na sua célula, num relacionamento, no discipulado, ou esses princípios você aplica em qualquer área da sua vida, é quando você perde aquela linha, e agora você começa a se esvaziar. Se esvaziar, ou se está vazio, se torna uma consequência natural, ou evidente, quando parece que eu estou perdendo algo da qual eu estava cheio antes. Estou perdendo aquele enchimento da vida, ou da presença do Senhor, ou daquela alegria pelo qual eu fui criado. Você pode perder nesse segundo estágio o entusiasmo pela sua célula, o entusiasmo em cuidar de vidas, ou do discipulado, porque parece que algo foi rachado quando eu desalinhei lá atrás. E é fácil perder toda a motivação, perder toda a alegria, perder todos os sonhos, e de fato ficar muito vazio daquilo que antes eu já estava tão cheio, quando eu estava na forma de Deus. Mas não para por aí. Depois de estar sem a forma e estar vazio, o verso 2
diz um terceiro estágio ainda, da qual esse caos que adentrou na terra se encontrava. Havia agora trevas. Se você quiser sublinhando essas palavras, você vai entendendo uma dinâmica da qual a Bíblia revela do caos instalado para um recomeço da criação, para um recomeço do mover de Deus. Então uma consequência natural desses níveis é, se eu perdi a forma, se eu desalinhei, eu vou me esvaziar. E o fato de estar vazio da presença, da revelação, da clareza, as trevas se instalam. As trevas pode ser uma pré-figura, literalmente, da falta da luz de Deus, da luz de conhecimento, da luz de revelação. As trevas seria literalmente essa ausência ou resultado da falta da luz, a falta da presença da qual eu me esvaziei. O apóstolo João diz em 1 João 1,5: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Vamos declarar essa mensagem apostólica, bem forte, bem alto. Diga que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Mas agora a treva está porque eu me esvaziei da presença. Sabe, desalinhei daquele compromisso do meu tempo sozinho com Deus, dos princípios que foram instalados e revelados lá atrás, e a consequência desse esvaziamento é que as trevas começam a imperar. E nesse terceiro nível terrível, é óbvio que se instala cegueira espiritual. Aonde está tendo trevas eu não consigo ver mais nada, e como resultado eu não consigo sair do lugar, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus revelada é luz para o meu caminho. E se está ausente essa luz, se eu estou vazio dela, eu não vou saber andar. Na verdade, eu vou ficar tateando, vou ficar tentando algum caminho. Eu vou tentar várias coisas, talvez, ao mesmo tempo, mas de fato não estou tendo clareza daquilo que parece que eu perdi em Deus lá atrás. E por fim, o quarto nível instalado, no número 4, que aponta para o número da terra. No verso 2, fala que então essa terra sem forma e também vazia e em trevas, agora tinha um abismo. Agora é revelado a face desse abismo. Então, esse último estágio, pior, para alguns que falam assim, estou no fundo do poço, a coisa aqui parou, a visão aqui se estancou, a coisa aqui parece que está quase morrendo. É alguém que fala assim, caí num buraco. É o resultado dos 3 níveis. Perdi a forma, perdi a presença, me esvaziei, e agora eu perdi a luz da revelação, fiquei meio cego do que deveria fazer, e o resultado agora seria o buraco. Seria para muitos falando, parece que a célula morreu, parece que o discipulado morreu aqui, esse relacionamento morreu, porque há um resultado daquilo que a pessoa está colhendo, o resultado de um desalinhamento, de ter saído da forma de Deus, ou da sua palavra, de uma maneira literal. Então essa dinâmica desse processo do caos, ela pode ser estudada e você ter revelação de como que isso funciona em qualquer outra área da sua vida, e em toda a Bíblia, parece que esses 4 níveis estão bem claros, na vida de personagens bíblicos, na vida de Abraão, quando ele perde aquela forma da qual o Senhor tinha revelado para ele de espírito de fé, e ele sai daquele molde da qual Deus tinha sonhado para ele, e agora ele começa a se esvaziar daquela convicção e luz que ele tinha, desalinhando até o mesmo caminho para descer para o Egito, e lá no Egito fica em trevas ao ponto de mentir, ao ponto de poder entregar a própria esposa. A coisa está terrível, não há luz nenhuma, e parece que agora ele cai no buraco. E aí a pergunta é, pastor, ok, eu entendi essa dinâmica do caos. Isso pode acontecer em qualquer área, principalmente na área ministerial, na liderança de um pastor, de um líder de célula, de um supervisor. Agora a grande chave é o que fazer para ter um novo começo, ou o que fazer para recomeçar. Pergunta para quem está ao outro lado, o que fazer para recomeçar, meu irmão? Aí ele vai falar, não sei, pergunta para quem está pregando aí, pergunta para o pastor. Mas eu estou doido para ouvir meu discipulador, eu acho que o ano que vem eu volto e completo a mensagem, e você fica curioso, um ano aí, a conferência 2020 responde. Bom, essa é a grande chave, apontar os problemas, simplesmente vai trazer luz para você entender o porquê aconteceu, mas a chave de fato da qual Deus tem para nós, é nos levar a ter princípios agora que ativam o recomeço. Então nós temos o verso 3,
carregado de princípios desse recomeço. E esse recomeço, ele é baseado no final do verso 2. E aqui entra a palavra da qual eu ministrei, que eu compartilhei com você, do que mais precisamos. Do que eu mais preciso sobre tudo na minha vida. Sabe, uma vez, Davi, ele fala que ele tinha uma convicção de que ele precisava de apenas uma coisa. O salmista fala, uma coisa só eu peço, Senhor. Parece que essa condição e essa revelação de uma coisa só, também se encontrava presente em outros personagens bíblicos, como também quando nós temos uma realidade, uma família de 3 irmãos, e agora 2 irmãs diante do Senhor, e uma super atarefada, e uma que parecia não fazer nada, chamada Maria, e Marta incomodando o mestre, dizendo, faz alguma coisa para me ajudar, e Jesus então solta uma revelação dizendo, ela escolheu a melhor parte, ela escolheu a coisa principal. É como se tivesse um apontamento dizendo, aprenda com essa mulher. Essa mulher descobriu algo aqui que precisa ser lembrado por todas as gerações. Essa parte não será tirada dela. Sabe, quando nós vemos níveis de caos instalado em nossa vida, nós ficamos desesperados querendo saber quais são todas as etapas, as técnicas, as chaves, os princípios da qual eu preciso revelar, porque caos gera em nós muita confusão, e parece que tudo é muito difícil, e parece que tudo é muito complicado e complexo. Então sair daquele caos aponta muito trabalho. Pastor, eu não sei como a coisa desandou, mas desandou. Agora eu sei que parece que para retomar vai ser difícil demais. E na verdade essa é uma mentira do diabo, porque ele quer nos cansar, desanimar você em ter uma visão de recomeço. E é por isso que ele lança esse batalhão de mentira para você acreditar. Eu acho que recomeçar é difícil demais. Mas a verdade, uma coisa só basta, uma coisa só é necessária, o do que mais nós precisamos. O verso de número 2 encerra que naquele cenário de caos há uma vírgula, depois que fala do abismo há uma vírgula aqui na revista atualizada, mas aponta o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a face do abismo. A resposta é, o que mais você precisa é o Espírito Santo movendo sobre esse cenário. A resposta está na presença do Espírito. Tudo foi nele, tudo é por ele. Antes de Jesus liberar a sua igreja, da qual ele havia soprado sobre os apóstolos e falado, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, lá no Evangelho de João. Ele disse assim para eles, vocês não vão fazer nada do que eu ensinei. Vocês vão ficar aguardando. A coisa mais importante, sem isso vocês não vão poder fazer nada, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A palavra em Atos 1:8 de poder é a palavra dínamos, a palavra que para nós deu a origem a dinamite, um poder explosivo. O Senhor diz, vocês vão ser revestidos de um poder sobrenatural, porque sem isso vocês não poderão fazer nada. É esse poder da presença, é esse o poder do Espírito, que seria derramado sobre a vida da igreja, para que ela pudesse cumprir o chamado e a missão. Você entende isso? Só que o nosso erro é insistir em novos recomeços, ou novos começos, ou startar coisas novas, usando todas as coisas que já aprendemos, mas sem o principal, sem nos mover, ou deixar que o Espírito mova sobre nós. Os princípios para que Deus recomece algo, ou coloque em ordem aquilo que não está, tire todo nível de caos, é você permitir que o Espírito Santo, ele venha pairar, ele venha mover sobre essa realidade. Há uma versão bíblica que trocou a palavra pairava por a palavra se movia. E aonde que o Espírito estava se movendo? A Bíblia aponta que ele não se movia nas trevas. Ele não estava se movendo lá no buraco, ou lá no caos do desalinhamento. A palavra diz que ele se movia sobre as águas. Deus sempre vai se mover sobre as águas. A água aponta para a palavra do Senhor. Se no verso 1, tudo começa com Deus, e a Bíblia aponta que o verbo estava em Deus, João começa apontando para esse início. No início ele estava em Deus, e era Deus, essa palavra, que estava criando todas as coisas. No recomeço, do verso 3, a esse Deus também liberando, Deus dizendo. Sabe, você precisa entender que o Espírito Santo ele vai se mover quando Deus fala. Você precisa alinhar sua vida em qualquer área de caos a ouvir do Senhor, a gastar tempo de abrir a sua Bíblia e falar, Senhor, eu creio que é aqui que está a resposta.
Eu creio que é aqui que está o caminho. Eu creio que é aqui que o Senhor vai se mover. Nós temos nos esquecido dessas verdades básicas. Às vezes você tem procurado respostas ou procurado que Deus se mova de tantas outras formas. E eu creio que Ele poderá se mover, mas a principal, da qual Ele resolveu, Ele está pairando, Ele está se movendo sobre as águas. Nós precisamos nos encher dessas águas. O milagre da transformação do vinho só se deu quando aquelas talhas vazias estavam cheias da água. A água da palavra precisa encher você do conhecimento daquilo que Deus quer fazer. Ela te revela de novo a forma de Deus. Ela te revela de novo o caráter de Deus. Ela revela de novo princípios que você tinha se esquecido. E é sobre essa revelação da palavra que o Espírito então começa a se mover sobre a sua vida para alinhar aquilo que precisa ser alinhado. Amém? Nós pela palavra podemos entender que quando Ele começar a se mover, pela palavra Ele vai começar a se mover dentro de nós. O que mais nós precisamos buscar é o mover do Espírito na nossa vida. Amém? Você precisa buscar o mover do Espírito sobre a sua vida a cada dia, a cada instante. E como que começa esse mover do Espírito? Eu creio que o Espírito sempre irá se mover quando eu começar a me encher das águas da palavra. Quando eu começar a beber do Senhor, falando: Senhor, eu sei que o Teu Espírito vai se mover. Quando a Tua palavra implantada em mim, ela vai produzir algo. Ela vai se tornar algo ativo e real, não apenas algo teórico, mas o Senhor vai mover sobre essas águas da qual eu estou bebendo. Essa água vai ser agitada, como lá naquele milagre do tanque de Betesda. E nesse agitamento das águas vivas, os milagres vão começar a acontecer, o sobrenatural vai começar a acontecer. Amém? E como que desencadeia esse mover de Deus? O verso 3 fala que quando o Espírito movia, então veio Deus e disse: haja. Querido, você começa a ver a palavra de Deus trazendo os verbos, as declarações, a vontade, a promessa do Senhor, a palavra falada, aquilo que é vontade de Deus, e aquilo começa a entrar nos seus ouvidos espirituais, e você começa então a ouvir do Senhor, e você começa então a deixar que aquilo encha você. Então Deus começa um processo justamente o contrário da dinâmica do caos. Ele começa então a nos tirar daquele lugar de queda, Ele começa então a trazer luz, Ele começa então a expulsar aquelas trevas, Ele começa a me encher com essa presença gloriosa da água e do Espírito, para me colocar novamente na forma dEle. Então, se você entendeu aquela dinâmica do primeiro estágio até o último estágio, no quarto, você vai perceber que do verso 3, então vem o Espírito tomando o caminho reverso agora. Ele começa então a quebrar aqueles estágios do caos, para colocar tudo da forma que Ele quer, para trazer tudo da forma da qual Ele sonhou para você, para Ele alinhar todas as coisas e dizer: o caminho do Senhor é perfeito. Aquilo que Ele começa a fazer, no final Ele fala: e viu Deus que era muito bom. Deus não criou você para ser um protótipo, um laboratório de teste. Ele sonhou algo para você que Ele já finalizou, e Ele diz: já é mais do que perfeito. O Senhor já colocou o carimbo dEle dizendo: mais que vencedor. O seu final é sucesso, amém? Você precisa se apossar disso. Mas para esse processo da qual Deus quer fazer em mim, há princípios nesse processo. Eu te pergunto: o que você tem ouvido que tem gerado um resultado? A palavra diz que então Deus começou a dizer. Eu quero te perguntar: você de fato tem ouvido a voz de Deus? O caos, ele vai ser instalado e ele vai ser acorrentado em pessoas que de fato abriram mão de ouvir de Deus. Por isso que é tão fácil você ouvir pessoas perdidas ou no caos, que se falam vazias de Deus. Estou num buraco. Elas falam assim: não tem mais força para orar e ler a Bíblia, muito menos. Sabe, talvez elas acham que de fato orar, Deus não está ouvindo mais elas. Já perdi o pique para orar. Mas a grande questão às vezes não é tanto orar, porque orando, às vezes ela está orando num culto, ela ora para almoçar, que faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. É mais ou menos aquela oração, mas ela está orando. Mas quando se trata de ler a Bíblia, ela fala: pastor, só na hora da mensagem, olha que custo focar, mas de fato na minha casa, ou fechar o quarto, há muito tempo eu não me lembro de quando foi Deus fala comigo, porque eu nem sei por onde começar a ler, se é Gênesis, se é Salmos, se é os Evangelhos, se é Atos, se é Apocalipse, muito menos. O que o diabo quer fazer de todas as maneiras
é colocar de qualquer forma uma pessoa que está totalmente travada com respeito às águas da palavra, porque aqui é o caminho da qual o Espírito vai se mover. A pergunta que você deve fazer é: o que você anda ouvindo? O que essa pessoa está ouvindo? Aquilo que você está ouvindo revela aquilo que você está comendo espiritualmente, e aquilo que você está deixando entrar, o tanto de internet, o tanto de rede social, o tanto de televisão, o tanto de besteira, leva a uma realidade, se você está cheio ou vazio da presença de Deus. Aquilo que você está deixando encher, vai declarar uma realidade desse caos. Ela estava sem forma, mas ela também estava vazia. Agora, quando você começa a deixar a palavra encher, e você começa a se alimentar dela, lutando por isso: Senhor, eu preciso que o Teu Espírito mova nas águas dentro de mim, então eu preciso Te ouvir. Se o verso 3 fala que Deus disse, eu preciso entender o que Ele está dizendo. Tudo vai mudar na sua vida nesse exato momento, se você entender o que os céus estão dizendo para você agora. Se você ligar uma antena parabólica espiritual e captar um sinal da qual Deus está dizendo algo sobre a sua vida, sobre o tempo que você está vivendo, sobre o momento que você está atravessando e aonde Ele quer levar você. O autor de Hebreus começa o livro de Hebreus dizendo que Deus, que falava tão poderosamente, falava de várias maneiras no passado, continua falando, e agora Ele fala através do Filho. O Filho foi revelado, o verbo vivo de Deus. Ele começa ainda a despertar você. Ele está dizendo, Deus está dizendo, amém? Cabe a você entender o que Ele está dizendo. Quando você perceber e captar o que Ele está dizendo agora, para o momento que você está vivendo, para o momento que a sua célula está vivendo, para o momento que a sua igreja está vivendo, sabe o que vai acontecer? O resultado do verso 3: e haja luz, e houve luz. Haverá luz da revelação da palavra do Senhor e da vontade dEle. O haver luz está ligado a um discernimento, está ligado a ter vencido uma cegueira, está ligado a um resultado de você ter tido uma percepção sobre vontade de Deus que outrora você não tinha. Na verdade, o que mais você precisa agora é ter essa percepção de revelação. E muitos não estão conseguindo enxergar, está meio embaçado. O espelho está embaçado. Você fica ainda insistindo: Deus, como eu preciso ter clareza dessa revelação, daquilo que o Senhor quer que eu faça agora, das novas ferramentas que o Senhor vai me dar agora, de novos direcionamentos que o Senhor vai me dar agora. E está faltando essa percepção da luz ativada, ou da luz acesa. Mas luz ativada e acesa é um resultado da quantidade de água que você deixou entrar na sua vida, da quantidade da palavra da qual você tem buscado. Essa palavra, como eu disse no início, ela tem uma promessa: se você buscar, você vai achar. O Senhor não vai deixar você sem resposta. Ele leva você a mergulhar nessas águas, e lá você vai ver luz sendo acesa para você dia após dia, amém? Só que para muitos, essa revelação de luz é como antigamente, na época não digital, e muitos iam tirar antigamente falava retrato. Você ia tirar uma fotografia num filme assim de 36 poses, 32, eu não lembro, 24, e você tinha que levar no local para revelar. E aquele filme, o Kodak, você precisava então passar por um processo químico ali, e quando você levava para alguém, para uma loja especializada, você levava aquele filminho, e você abria ele assim. Eu estou falando tudo isso porque não é da minha época, eu não sei, eu já li na internet que isso existe, né? Mas eu já nasci na era digital. Mas você talvez, você sabe muito bem o que estou falando. E o Kodak você abria assim, colocava na luz, e você via assim em preto e branco, bem vagamente, você tinha uma ideia. Alguns queriam escolher que pose, ou que parte ia revelar. Cutuca o seu irmão e fala: você é dessa época? Você está entendendo essa linguagem cósmica aí? Aí você ficava lá decidindo e falava: essa parte, esse filme eu quero revelar, ok? E talvez essa luz sendo liberada está no processo do Kodak ainda, sabe? Você está colocando a coisa contra a luz, dizendo: eu estou vendo mais ou menos, eu tenho que ter uma base, uma imagem. Mas quando essa revelação ela vem plena, e o verso 3 fala: e houve luz, você vê como é agora, digital. O Senhor coloca uma linda cena a cores, gigantesca, uma tela de LED para você, com cada detalhe em 4K, e diz: é assim que eu vou fazer, é isso que eu quero, é isso que eu tenho para você. Só que até o processo do houve luz, nós precisamos deixar que o Espírito mova em nós. Mova sobre essas águas a qual eu estou bebendo.
Mova para que haja um processo da qual o Senhor está colocando a forma dele novamente. O verso 4, que foi o último verso que a gente leu, diz que viu Deus que essa luz era boa, e então ele fez separação entre a luz e as trevas. A primeira realidade que nós encontramos, quando essa luz de fato é boa, porque Jesus fala que existe a luz ruim, ele diz, ai da luz que há sobre você, porque se essa luz for trevas, ai de você. Nós podemos ter algum tipo de luzes. Às vezes a luz que nós estamos tendo é uma luz muito racional, da qual Tiago diz que não é uma sabedoria divina, mas terrena, e ele diz que essa sabedoria, ou essa luz humana, ela é até demoníaca, diz o apóstolo Tiago. São coisas profundas demais, das quais eu preciso me render toda a minha vontade, todo o meu coração, de fato à luz da palavra de Deus, e deixar que ela venha iluminar e expulsar todo tipo, resquício de trevas da minha vida. E quando essa luz é boa, a primeira realidade que ela produz, efetiva e clara, está no verso 4, a última parte, e ela faz separação. Essa palavra separação, ela se torna algo como se fosse um gatilho, algo automático, quando uma revelação foi liberada, separação acontece. É interessante que essa palavra separação, no hebraico, colocada aqui, ela está muito ligada com a mesma palavra usada no Velho Testamento, para revelar algo da natureza e do coração de Deus, e daquilo que Ele gosta de fazer, que é a palavra que nós conhecemos no português, kadosh. O kadesh, ali no hebraico, fala de separação. Mas para nós foi traduzido, na maior parte das vezes, na nossa Bíblia em português, como santificação, santidade. O autor de Hebreus diz que sem essa santidade, ninguém poderia ver o Senhor. Então parece que é algo cíclico, ou a gente não sabe onde começa, se é a luz que gerou a santidade, ou se foi a santidade que gerou a luz. Mas é óbvio que aqui o texto está dizendo que quando o Senhor disse essa luz é boa, e ela foi instalada, o resultado foi santidade, separação. Santidade separou essa luz e aquilo que era trevas. Amado, um resultado do Senhor colocar nossa vida em linha, em ordem, e tirar qualquer área do caos, Ele tratar com coisas que Ele quer separar, ou na verdade coisas que Ele quer tirar. A Bíblia diz que quando o Senhor fez isso, Ele viu que isso foi bom. Esse foi o processo dinâmico de Deus recriar e dele se mover. E se o verso 1 está dizendo que Ele opera assim, eu creio que Ele continua operando dessa maneira, porque o autor de Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Ele continua movendo sobre a sua vida dessa maneira, amém? O resultado sempre de andar na luz e na revelação da palavra será separação, ou em outras palavras, santidade. Essa santidade que nos qualifica, essa santidade que nos prepara, essa santidade que o Senhor muitas vezes disse, ela é necessária para coisas que virão. Ele revelou ao líder Josué, dizendo, fala para esse povo se preparar, porque amanhã farei maravilhas no vosso meio, amanhã tem algo grandioso, mas agora é o momento da separação, é o momento da santificação. Sempre a revelação da luz do Senhor em nós vai nos gerar um momento de separação ao Senhor, ou de santidade, para nos preparar para algo grandioso que Ele vai desatar, que Ele vai startar, que Ele vai liberar, aquilo que nós estamos clamando a Ele, um novo mover, um reavivamento, um tempo de crescimento e colheita. Quantos querem isso para a sua vida? Resultado de revelação diante da luz da palavra é santidade. É essa atitude de querer agradar o coração de Deus, nos separar do mundo, nos separar do diabo, nos separar da carne, nos separar de todo tipo de pecado, e entender que agora o Senhor colocar na forma dele, é necessário eu pagar um preço de realinhamento, da qual o apóstolo Paulo entendia muito bem, quando ele tratava com a igreja de Corinto sobre esse assunto santidade. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, esse é um texto muito profundo, eu já estou caminhando para o fim. Diz assim, se você está aí com a sua Bíblia, 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas?
Que a harmonia entre Cristo e o maligno, outra versão diz Belial, ou que a união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Deus, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, traz promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Esse texto, ele é um resumo, eu creio que o apóstolo Paulo sabia dessas verdades do Velho Testamento, daquilo que o Senhor vai fazer, e ele revela a nós, a igreja, tendo, levante uma das tuas mãos e fala, eu tenho tais promessas, por isso eu me separo de toda impureza, de toda treva, aperfeiçoando a minha santidade no temor de Deus. É interessante que ele está falando dessas promessas. Sempre o Velho Testamento ligava isso, aquilo que o Senhor vai fazer, aquilo que Ele vai desatar, aquilo que Ele vai recomeçar, aquilo que Ele vai reorganizar, colocar em ordem. É a mesma ideia do autor de Hebreus, lá no capítulo 12, verso 4. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem algo que Deus quer que você veja, que Ele vai fazer. Tem algo da glória do Senhor a ser revelada, porque muitas vezes você tem essa ideia de ver o Senhor, e você só quer contemplá-lo na eternidade, ou quando você estiver com Ele na glória, mas eu creio que o Senhor tem glória para ser revelada hoje para você. Tem coisas do caráter de Deus e das promessas, e daquilo que Ele vai fazer, que Ele quer revelar hoje para você. Então, para esse processo, Deus restaura o caos, Ele me tira do buraco, Ele tira as trevas, Ele me enche tirando o vazio, e Ele me coloca na forma certa. E quando eu estou na forma certa, preparado, eu estou pronto para experimentar o novo de Deus. Quantos estão prontos para experimentar o novo de Deus? Eu tenho clamado a Deus que Deus faça algo novo em nossa nação, algo novo sobre nós, uma nova onda. Muitos têm clamado, Senhor, libera de um reavivamento sobre nós. Quantos querem isso? Amém. Mas a Bíblia diz que o desatar veio quando Ele disse, haja luz, e quando essa luz houve separação. O que é necessário separar hoje? O que essa revelação do Senhor traz? Das quais o Senhor fala, retira isso não combina, não é isso que eu quero que você faça. Tem coisas que você precisa colocar de lado, para priorizar outras, para você focar coisas que eu tenho para você. Talvez separar, em termos práticos, te remete a coisas que o Senhor te revelou lá atrás, na forma dEle, no modelo que Ele te deu, e ao longo dos anos você foi desfocando e desalinhando daquela forma, e você foi se enchendo de novas coisas, colocando tanta coisa que o Senhor disse, não era nada disso que eu tinha para você. Não era nada disso que eu queria que você focasse. Então, de repente, quando há essa luz de revelação, discernimento, o Senhor começa a te mostrar aquilo que você tem que separar de novo e voltar. E o Senhor fala, volta lá atrás. E te mostra de novo aquela forma da qual Ele tinha te dado. Eu creio que esse agir foi necessário muitas vezes na igreja de Atos, quando eles se lembravam que eles não podiam ter começado, startado nada, sem ter esperado o principal, do alto receber poder, e esse poder liberaria algo sobre eles, para eles serem testemunhas até os confins da terra. Isso seria a chave. Uma coisa só é necessária, o Espírito Santo mover esse processo na sua vida, então Ele desata coisas novas. E aquela igreja aprendeu muito aquilo. Quantas viagens missionárias dos apóstolos como Paulo, eles chegavam em um determinado lugar, como a gente ouviu do pastor Josué aqui ontem, então ele ministrava o evangelho, pessoas se convertiam, mas aquele grupo de pessoas naquela cidade, ou aquela igreja nova, de recém-convertidos, não tinham a Bíblia, não tinham prédios como esse, não tinham ministérios edificados como o ministério de louvor, nem sequer tinham um pastor. Não dava tempo do apóstolo Paulo levantar um pastor. A gente ouviu que ele alguns lugares ficou apenas 3 dias, muito pouco tempo, e depois ele falava, agora eu tenho que ir para outro local que o Senhor me enviou. Ele ia,
sem deixar aparentemente nada, nenhuma estrutura. Parecia que deixava na sorte. E mais engraçado que depois de algum tempo, ou talvez anos, ele voltava para ver o resultado daquilo que tinha sido semeado. E talvez vinha naquela expectativa dizendo, o que virou, o que vingou, o que ficou lá? Eles não tinham nada. Aparentemente, hoje completamente diferente. Eu ouvi o pastor Luciano Subirá falando sobre isso. Talvez você tenha falado, ou já ouvido ele falar. E ele fala, hoje nós temos tudo, nós temos os pastores, os obreiros, toda a estrutura de diaconato, de ministério, de louvor, a Bíblia, de todo tipo para você ter, nós temos tudo, e muitas vezes a igreja não vinga, ou a igreja implantada ali, ela não prevalece. O que está faltando? Qual era a chave, o segredo daquela igreja primitiva? Eles tinham uma coisa, eles tinham a presença do Espírito Santo se movendo entre eles. O Espírito estava lá sobre aquela palavra apostólica, liberando luz e revelação, da qual o apóstolo João disse, e esse Espírito, a unção, vos ensinará todas as coisas. Amado, é o Espírito Santo acendendo luz de revelação dentro de você, para produzir coisas novas. Você vai edificar coisas novas, amém? Você vai entrar em novos níveis, aquilo que Deus sonhou para você. Você recebe isso? Eu quero orar por você, quero que você fique de pé. Eu queria que você clamasse ao Senhor, libere algo novo, ó Deus. Coloca na linha, alinhado, coloca na forma aquilo que ainda não está. Fala, Senhor, se tem algum nível de caos na minha vida, coisas que foram desalinhadas, eu gostaria que você orasse falando, Senhor, me tira desse local e libera a palavra sobre mim, essa palavra que libera a luz. Eu queria pedir o ministério de adoração para nos ajudar nesse momento. Enquanto eu quero orar por você que veio nessa tarde, e enquanto eu ministrava, você foi identificando com coisas claras que o Senhor foi te mostrando, e aquilo foi se tornando tão claro para você, tão rema para você. E se isso aconteceu, é porque eu creio que o Espírito Santo quer se mover ainda mais, que Ele quer falar, eu trouxe você para essa conferência, para startar coisas novas. Sabe, talvez por algum motivo, sonhos, projetos, coisas que Deus, Ele propôs começar através de você, estão paralisados. Talvez uma visão clara, que estava tão clara antes, um sonho, um projeto para a igreja ou para a célula, por algum motivo aquilo desalinhou, e se instalou um nível de caos, da qual você perdeu a forma, perdeu o molde divino, e o resultado disso, foi se esvaziar de uma paixão, que queimava uma vez no seu coração, se esvaziar talvez de, sabe, um desejo de alcançar algo, de falar, Senhor, é lá que eu quero estar. Talvez você se sente tão vazio disso hoje, ou tão cansado, e por causa desse vazio, se instalou nível de trevas, você perdeu aquela clareza do porquê fazer, do porquê cuidar de pessoas através do discipulado, um a um, porquê você sonhar com multiplicação, igual nós ouvimos ontem do pastor Josué, que a multiplicação está no coração de Deus, e isso tem levado você a estar parado num buraco, no seu abismo que paralisou coisas. Se isso tem sido de alguma maneira uma realidade, eu quero orar por você. E se você desejar sair do seu lugar e vir aqui ao altar e falando, Senhor, desata coisas novas, eu quero orar por você. Eu quero orar para que a forma novamente seja revelada, o molde novamente seja revelado. Enquanto você vem e ora, nós vamos ministrar ao Senhor. Mas aqui nesse altar eu queria que você estendesse as tuas mãos e você vai falar com Deus. É você que vai se derramar como águas diante do altar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Você pode erguer suas mãos e falar, Espírito, se move sobre mim, se move sobre as águas da palavra que eu recebi. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Você pode clamar, vem. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder,
Queremos esse poder que opera, Pai. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Estenda todas as mãos, eu quero orar por você. Talvez a chacoalhada que o Espírito Santo está te dando é que Ele quer que você se separe para Ele novamente. Antes que você busque qualquer outra coisa, mas você vai buscar o mover do Espírito na sua vida. Isso é a coisa mais importante. É disso que mais precisamos hoje. E você vai falar: Espírito, se move em mim, se move na minha vida. Libere de um mover do teu Espírito sobre as águas da palavra que já estão dentro de mim. O resultado dessa luz que o Espírito Santo traz é você se separar de novo para Ele. Levanta as tuas mãos e fala: eu me entrego, Senhor, eu me rendo para voltar para o tempo sozinho contigo, para gastar muito tempo na tua presença, para ter essa sede da comunhão contigo, de ver a tua face, de ver a tua glória, da qual a tua palavra diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Fala: eu quero ver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Vamos ante aqui, Senhor. Vem, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, ó Deus. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Estenda as tuas mãos, eu quero orar por você, pela sua vida. Fecha os teus olhos. Quando nós perdemos a forma de Deus, o modelo dele, os princípios dele, o jeito que ele queria, nós desalinhamos com a vontade, e o resultado disso é vida vazia da presença, da glória, do poder, do Espírito, da unção. Quando perdemos a presença, as trevas se instalam, na ausência dessa luz da revelação do Senhor. Essas trevas produz cegueira, produz confusão, pessoas perdidas, sem liderança. E o último estágio é o buraco, é o abismo. É ali, parece que é onde estacionamos. Mas eu profetizo agora o Senhor liberando um novo começo, startando sobre a sua vida, tirando você do lugar onde paralisou, removendo as trevas e trazendo discernimento e luz, revelação da forma dele, daquilo que ele deseja para você. E agora ele começa a encher você de todo vazio,
de todo vazio. Você vai voltar para sua casa cheio da presença, cheio das águas, cheios do liberar, cheios da unção. Tudo que você recebeu desde quinta-feira está sobre você, permanece sobre você e vai com você. Sabe o resultado disso? Você está na forma que Deus quer, você está do jeito dele, e Ele viu que era muito bom, Ele viu que é muito bom. Ele te separa para coisas grandiosas, Ele te separa só para Ele, Ele te separa para coisas que Ele vai fazer, Ele te separa para um novo tempo que virá. Você recebe isso? Você recebe isso? Eu profetizo um startar de Deus de coisas novas a partir dessa conferência, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso de louvor ao Senhor. Deus te abençoe.